Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos dar início a uma série que promete explorar um dos livros mais enigmáticos e, ao mesmo tempo, fascinantes de toda a Bíblia. Estamos falando do livro de Apocalipse, um texto cheio de simbolismos e visões místicas que nos levam a refletir sobre o propósito de nossa existência, o destino da humanidade e as promessas divinas para o futuro. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, um dos discípulos de Jesus, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. Imagine a cena. Um homem já idoso, provavelmente sozinho, enfrentando um período de grande perseguição e dificuldades, quando, de repente, ele recebe visões que desafiam toda a lógica humana. Essas visões não só descrevem o que ele acredita ser o destino do mundo, mas também revelam a luta entre o bem e o mal, o papel da igreja, o julgamento divino e o que aguarda os fiéis ao final dos tempos. Apocalipse é mais do que uma simples previsão sobre o fim dos tempos. Ele nos mostra a importância de entender a mensagem central de Deus para a humanidade, especialmente em momentos de crise e incertezas. João começa o texto descrevendo que Jesus Cristo revelou a ele o que estava por vir, deixando claro que Apocalipse não é um relato comum, mas uma revelação divina. Essas palavras foram escritas durante um período em que os cristãos estavam sendo perseguidos brutalmente pelo Império Romano, o que torna ainda mais impressionante a mensagem de esperança e vitória que ele nos apresenta. Imagine o impacto que essas palavras teriam para aqueles primeiros cristãos que estavam sob ameaça constante. Era uma promessa de que, mesmo que o mal pareça dominar, a justiça divina prevalece. Mas o que torna o Apocalipse realmente fascinante é a maneira como ele nos revela essas verdades. A cada página, João nos apresenta imagens e símbolos que despertam a nossa imaginação. Desde os misteriosos 7 selos e as 7 trombetas, até os 4 cavaleiros que simbolizam a guerra, a fome, a peste e a morte, cada detalhe nos faz mergulhar em um mundo onde o visível e o invisível se encontram. E é justamente isso que gera tanta curiosidade em torno do Apocalipse. Os seus símbolos não têm uma única interpretação. Ao longo dos séculos, teólogos, estudiosos e até mesmo cientistas se debruçaram sobre essas palavras tentando compreender seus significados. Será que esses eventos são literais? Ou será que são metáforas para algo que está acontecendo ou que ainda vai acontecer? Por que esses símbolos foram revelados de forma tão misteriosa? E por que João escolheu, ou melhor, foi escolhido, para escrever sobre eles? Os primeiros versículos e as 7 igrejas. Nos primeiros capítulos, João escreve cartas direcionadas a 7 igrejas específicas da Ásia Menor. Essas igrejas representam diferentes estágios da fé, desafios espirituais e fraquezas humanas. Ele fala diretamente sobre as virtudes e as falhas de cada igreja, mostrando como a fé precisa ser fortalecida para resistir aos desafios dos últimos dias. Esse é um ponto crucial porque, ao falar sobre essas igrejas, João não estava apenas descrevendo congregações da época. Ele estava mostrando como a Igreja de Cristo, ao longo dos tempos, enfrentaria períodos de fé intensa e momentos de grande fraqueza, com as tentações e perseguições que viriam. E será que essas 7 igrejas representam apenas aquelas da época de João, ou também simbolizam diferentes fases e desafios que nós, enquanto cristãos, enfrentamos em nossos próprios dias? A grande promessa de esperança. Mesmo em meio a tantas visões assustadoras e profecias desafiadoras, o Apocalipse não é um livro de desespero, mas um livro de esperança. Ele nos fala sobre uma batalha final, sim, mas também nos revela um final glorioso. Quando lemos sobre o Armagedon, a última batalha, muitos podem sentir medo. Mas para os cristãos, é uma promessa de que o bem triunfará sobre o mal. Imagine viver em um tempo onde a injustiça, a perseguição e o sofrimento pareciam não ter fim. O Apocalipse surge então como uma visão do triunfo definitivo de Deus sobre o mal, como um lembrete de que há um propósito para todas as dificuldades que enfrentamos. É uma promessa de que, no final, os justos serão recompensados e a paz que tanto almejamos será finalmente concedida. E essa é apenas a introdução.
Cada capítulo, cada símbolo e cada visão no Apocalipse nos desafia a olhar além do visível e a confiar que há um plano divino, ainda que incompreensível. Nossa jornada com João está apenas começando, e convido você a seguir cada episódio dessa série para juntos desvendarmos os mistérios do livro de Apocalipse. Então, se você já se perguntou o que significam os selos, as trombetas, o número 666 ou a Nova Jerusalém, fique conosco e prepare-se para explorar as revelações deste livro extraordinário. Clique para o próximo vídeo e vamos continuar nossa busca por respostas para os mistérios do fim dos tempos. Obrigado por assistir, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. E lembre-se, o Apocalipse não é apenas sobre o fim, é sobre um novo começo.